a data de publicação da presente lei só poderá ter continuidade se forem mantidas todas as condições físicas do imóvel, uso e razão social. Em discussão, artigo 13º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 14º. Nenhum edifício ocupado por uso em descordo poderá ter construção ampliada. Em discussão, artigo 14º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 15º. Nenhuma reforma ou ampliação do edifício poderá agravar a desconformidade quanto à ocupação permitida na zona de uso em que se situe o imóvel. Em discussão, o artigo 15º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 16. Os desmembramentos de lotes edificados só serão permitidos quando os lotes resultantes com suas respectivas edificações satisfazerem individualmente as exigências constantes no anexo 2 para a zona de uso em que se situarem. 16. Parágrafo único. Os terrenos correspondentes a cada uma das construções deverão ser nitidamente delimitados. Artigo 16 em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 17. As construções situadas na zona do uso do centro histórico, além de obedecerem às normas constantes desta lei, deverão observar o disposto da lei número 2.312 de 1 de 1989. Em discussão, artigo 17. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 18. Os terrenos que até a data de publicação desta lei possuem a frente ou área inferior ao mínimo exigido no anexo 2 para a zona de uso em que se situam, poderão ser aprovado projeto de edificação, desde que sejam atendidas as demais exigências quanto ao uso e ocupação constante do mesmo anexo. Artigo 18 em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Capítulo 3º dos empreendimentos de impacto e dos estudos de impacto de vizinhança. Artigo 19. O estudo de impacto de vizinhança, respectivamente o relatório de um estudo de impacto de vizinhança, são documentos técnicos a serem exigidos pelo Executivo Municipal para a concessão de licença e autorização de construção, ampliação ou funcionamento de empreendimento ou atividade que possam afetar a qualidade de vida da população residente na sua área de influência, nos casos previstos em lei específica para a implantação deste instrumento. Em discussão, artigo 19. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 20º. Será executado de forma contemplada efeitos positivos e negativos do empreendimento, atividades contra a qualidade de vida da comunidade residente na área ou proximidades, devendo conter, no mínimo, os seguintes elementos de análise. Primeiro, característica do empreendimento. A. Atividade prevista. B. Dimensões do empreendimento, terreno, área computável, área construída, população estimada, número de vagas para estacionamento de veículos e outras informações relevantes. C. Volumetria e localização dos acessos e saída de veículos e pedestres. D. Quantidade de viagens gerada e sua distribuição pelo sistema viário de acesso. E. Nível ruído gerado, quantidade, qualidade, distribuição temporal. F. Efluente a drenagem de águas pluviais gerada, quantidade, distribuição temporal, local e lançamento. G. Área de influência, vizinhança e critério para sua delimitação. Segundo, característica da vizinhança. A. Indicação das características do espaço urbano na vizinhança do empreendimento, população, densidades, taxa de mortarização, uso e ocupação do solo, estratificação social, a indicação de tendência de evolução deste espaço urbano. B. Indicação dos equipamentos públicos de infraestruturas, equipamentos
elétrica, etc., bem como das tendências de evolução desta infraestrutura. C. Indicação do sistema viário de transporte de vizinhança, identificação das vias, hierarquização das vias, sentido do tráfego, modos de transporte existentes, itinerários das linhas principais, destino, atendidos, terminais, pontos parados, bem como as tendências de evolução deste sistema. D. Indicação do sistema de drenagem de águas pluviais da vizinhança, guias, sarjetas e galerias da vizinhança imediata, vales secos, córregos e rio na área influência da capacidade desse sistema, bem como das tendências de evolução do sistema de drenagem. Interceptação da paisagem local, gabaritos, morfologia do terreno, movimentos de terra, tipologia urbana, eixos visuais, panorâmicas, compartimentações e das tendências de evolução desta paisagem. F. Demarcação de melhoramentos públicos aprovado por lei prevista na vizinhança do empreendimento. G. Indicação do uso permitido pela legislação municipal nas vizinhanças do empreendimento. H. Pesquisa qualitativa de avaliação da vizinhança em relação à atividade pretendida com o universo não inferior a 10% da população diretamente atingida. Terceiro, avaliação dos impactos do empreendimento sobre a vizinhança. A avaliação do impacto sobre o desenvolvimento populacional decorrente do empreendimento. B. Indicação das transformações urbanísticas induzidas pelo empreendimento na vizinhança imediata e na área de influência do empreendimento. Atestamento, uso de ocupação do solo, estratificação social, atração de pessoal, oferta de trabalho, valorização imobiliária e etc. C. Demonstração do comprometimento com os equipamentos urbano e comunitário. D. Demonstração da compatibilidade do sistema viário e de transporte da vizinhança imediata e da área de influência do empreendimento com a quantidade de viagens geradas pelo empreendimento como capacidade. Demonstração da compatibilidade do sistema de drenagem existente na vizinhança imediata e na área de influência do empreendimento, como aumento do volume e da velocidade do escoamento de água pluvial gerada pela impermeabilização da área de intervenção. F. Demonstração da viabilidade do abastecimento de água, de coleta de esgoto e abastecimento de energia elétrica. G. Inserção de obra na paisagem da vizinhança imediata na área de influência de empreendimento, gabaritos, topografia, tipologias e eixos visuais panorâmicas, compartimentações, espaços livres, iluminação e ventilação. H. Avaliação da potencialidade da concentração de atividades similares na área decorrente do empreendimento. I. Demonstrações dos ganhos ou perdas sociais, econômicas e ambientais do empreendimento para a vizinhança e para a cidade. Parágrafo 1º. Estabelecerá as medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como aqueles que poderão ser adotados para potencializar os impactos positivos identificados. Parágrafo 2º. Deverá apresentar de forma resumida e em linguagem acessível a conclusão do devendo ser ilustrada por recursos visuais que auxiliem na demonstração das vantagens e desvantagens da implantação do empreendimento ou atividade. Parágrafo 3º. Caberá ao empreendedor a execução das suas expensas das medidas mitigatórias relativas aos impactos negativos identificados e das eventuais medidas determinadas pelo órgão responsável pelo controle do uso da ocupação do solo, referências pelo CONDEMA e pela Superintendência de Transporte e Trânsito. Parágrafo 4º. Dá-se a publicidade aos documentos integrantes do que ficarão disponíveis para consultar de qualquer interessado no órgão responsável pelo controle do uso e da ocupação do solo. Parágrafo 5º. A existência não substitui a elaboração e aprovação do estudo de impacto ambiental quando couber
requerida nos termos da legislação ambiental. Artigo 20. Artigo 20º, senhor presidente. Você vai abrir vista para mim falar, né? Eu vou pedir o afastamento dele como corrupto. Artigo 20, senhor presidente. Artigo 20º em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.